Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Agrado encara Eduarda com os olhos cheios de lágrimas. A voz sai baixa, mas firme. Você tá me escondendo alguma coisa. Leandro vira o rosto, evita, foge daquele olhar que exige verdade. E é nesse exato instante que algo se quebra dentro dela. Uma sensação estranha, pesada, impossível de ignorar. No próximo capítulo da novela Coração Acelerado, tudo muda de lugar. Não é mais sobre brilho, nem sobre palco. Agora é sobre o que ninguém consegue esconder. Agrado começa a notar pequenos gestos, silêncios longos demais, olhares que não se encontram, palavras que não fecham, coisas que antes passavam despercebidas, mas agora incomodam, como um aviso vindo de dentro. Tem alguma coisa errada, eu sinto. Ela diz isso quase num sussurro, sem provas, sem certeza, mas com o coração apertado. Porque às vezes a gente não vê, mas sente, antes de tudo vir à tona. Enquanto isso, Eduarda trava uma batalha dentro de si. O que aconteceu com Leandro não sai da cabeça. Não dá pra apagar, não dá pra fingir. A culpa pesa, sufoca, corrói. Eu não queria, juro que não, mas aconteceu. Ela tenta se convencer, mas nem ela mesma acredita totalmente nisso. Leandro também não encontra paz, tenta parecer firme, tenta agir como se estivesse no controle, mas por dentro está dividido, entre o sentimento e o erro que sabe que cometeu. E o mais cruel é que Agrado continua ali, presente, verdadeira, confiando, sem imaginar que está sendo enganada tão perto. E isso machuca mais do que qualquer mentira distante, porque a traição que vem de quem está ao lado destrói em silêncio. Nos bastidores, Ilá sorri, confiante, segura, acreditando que tudo está sob controle. Mas o que ela não percebe é que algumas peças já começaram a sair do lugar. Rony sente isso e não consegue mais ignorar. Eu não sou assim. Eu não quero mais isso pra mim. A decisão dele é clara e pesada, porque mudar exige coragem, e nem todo mundo tem. Sinara observa, percebe essa virada e se aproxima. Vê ali uma chance de fazer diferente, de mudar o rumo das coisas. Porque mesmo no meio do caos, sempre existe alguém disposto a escolher a certo. Mas então, o grande momento chega. A inauguração do Zusanete. Era pra ser festa, celebração, conquista. Mas o clima vira. Tensão no ar, olhares desconfiados. E de repente, o choque. Uma arma. Um escândalo explode. Gente se levanta contra Agrado e Eduarda, tentando impedir, calar, derrudar. O medo aparece. A insegurança treme nas mãos, no olhar, na respiração. Mas mesmo assim, elas sobem no palco. Porque coragem não é a ausência de medo. É continuar, mesmo com ele ali. E quando a música começa, algo muda. O público sente. A emoção atravessa. A verdade aparece. E naquele instante, tudo se transforma. Mas a calmaria dura pouco. Tomada pelo ciúme e por uma necessidade quase desesperada de provar seu valor, ela não permite que o show continue. Interrompe tudo e, sem pensar duas vezes, sobe ao palco ao lado de João Raul. O olhar firme, a postura segura, mas por dentro, completamente despreparada. E o resultado vem rápido, cruel. A apresentação desanda, a voz falha, o público reage. O clima pesa, o desconforto cresce, e aquilo que parecia ser um momento de vitória se transforma em vergonha diante de todos. Ana Castela observa, sem desviar, e quando encara Naane, não hesita. Verdade não se finge. A frase corta o ar, e tudo começa a ruir, ali mesmo. Nos bastidores, o silêncio é outro tipo de barulho. Agrado já não consegue ignorar o que sente. Peças começam a se encaixar, detalhes voltam à memória, e uma verdade começa a ganhar forma. Porque chega um momento em que esconder não é mais suficiente. E quando isso vier à tona, não vai ser só o coração dela que vai partir. Vai ser a confiança, a amizade, tudo o que ela acreditava. Porque ser enganada por quem está perto deixa marcas mais profundas. E talvez isso toque em algo conhecido. Confiar demais, não perceber os sinais, acreditar em quem não merecia. A vida ensina, mas nem sempre com cuidado.
Às vezes, ela sacode, porque algumas dores não vêm para destruir, vêm para despertar. Enquanto isso, uma outra verdade se constrói, longe dos olhos de todos. Ana Castela escuta, em silêncio, sem ser vista. E o que ela descobre muda tudo. Não é só uma mentira, é algo frio, planejado, sustentado por manipulação. Ela está vivendo uma vida que não é dela e ainda quer destruir quem é de verdade. O pensamento vem carregado de indignação, porque existem limites, e aquele já foi ultrapassado. Do outro lado, Agrado segue tentando crescer, lutando pelo espaço dela, pelo sonho dela, sem imaginar que existe alguém agindo nas sombras, pronta para derrubar tudo. E isso torna tudo ainda mais duro, porque quando a gente não sabe, a gente não se protege. Até que o encontro acontece. Ana Castela finalmente fica frente a frente com Agrado. E não há leveza naquele momento. O ar pesa, o olhar diz tudo, porque aquilo não é só uma conversa. É um choque, um daqueles que muda tudo por dentro. A Nayane tá mentindo pra todo mundo, inclusive pro João Raul. A frase cai como um peso impossível de ignorar. Grado tenta reagir, tenta entender, mas o coração trava. Porque não é só uma mentira, é algo mais fundo, mais cruel. É traição, é injustiça, é alguém tentando apagar quem ela é. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não imaginava isso. A voz dela falha, o olhar perde o chão, e naquele instante nasce algo novo dentro dela. Não é vingança, é justiça. Mas justiça quase sempre cobra um preço alto. Ana Castela percebe e não hesita. Ela se aproxima, firme, decidida. Se a gente fizer isso, tem que ser na frente de todo mundo. Um plano, um palco, uma verdade exposta sem chance de negação. E essa escolha muda tudo. Porque quando a verdade vem à tona, não existe volta. Do outro lado, Nayane vive como se estivesse intocável, segura, confiante, confortável na própria mentira, acreditando que ninguém percebeu, que ninguém desconfia, que está no controle de tudo. E é aí que mora o maior erro. Porque quanto maior a certeza, mais dura é a queda. Rony sente isso. O incômodo cresce, a consciência pesa. Ele tenta avisar, tenta impedir, mas já não tem força suficiente. E isso torna tudo ainda mais tenso. Porque perceber o erro tarde demais é assistir tudo acontecer, sem conseguir parar. Sem saber de nada, João Raul dá um passo que muda o rumo de tudo. Ele olha para Nayane e decide. Convida ela para cantar no show, ao lado dele, ao lado de Ana Castela. E naquele momento, o destino começa a se desenhar. O palco já está pronto, a mentira já está montada. E a verdade está prestes a aparecer. Mas nem tudo vai sair como planejado. O primeiro sinal de que algo está errado surge sutil, quase invisível, mas perigoso. Porque quando for claro demais, talvez já seja tarde. João Raul encara Nayane, sem desconfiar de nada. Eu quero você no palco comigo. Ele diz com confiança, sem perceber que está colocando a própria verdade em risco. Ana Castela observa de longe, em silêncio, esperando, calculando o momento exato de agir. O clima muda. Não para todos, mas para quem sabe, é impossível ignorar. Nayane recebe o convite com um sorriso firme, seguro demais, daqueles que escondem mais do que mostram. Porque para ela, aquilo não é só um show, é a prova de que venceu. Eu sabia que ele ia me escolher. Ela diz, convencida, sem perceber, que cada passo que dá está levando ela direto para a própria queda. Mas o que ela ainda não percebe
é que cada passo que dá está levando exatamente para onde ela nunca deveria chegar. E Ana Castela sabe disso. Observa tudo, com calma, sem se precipitar. Cada movimento, cada reação, cada detalhe. Porque um erro, um único erro, pode acabar com tudo antes da hora. E ela não quer só expor, ela quer provar. Do outro lado, Grado tenta se fortalecer. Respira fundo, se prepara, mas o coração não acompanha. Porque coragem não apaga a dor. Encarar alguém que tentou apagar a própria história não é simples. E se ninguém acreditar em mim? A dúvida sai quase como um pedido de socorro. E essa é a ferida mais silenciosa de quem diz a verdade: o medo de ser desacreditado. Mas Ana Castela não recua. Quando a verdade vem do jeito certo, ninguém consegue negar. A firmeza dela sustenta o momento. E então, o plano começa a se mover. Nos ensaios, o clima pesa. O desconforto se espalha, quase palpável. Naane evita, recua, foge. Sempre encontra uma desculpa, sempre muda o foco. Qualquer coisa para não ser exposta. Mas quanto mais tenta esconder, mais evidente fica. Rony percebe tudo. O olhar inquieto, a tensão constante. Ele já entendeu. Isso não vai terminar bem. Isso vai explodir. Eu tô sentindo. A frase sai carregada de certeza. E ele está certo. Porque existem mentiras que não foram feitas para durar. Foram feitas para cair. Zilá também sente. Algo não encaixa. Algo saiu do lugar. E isso acende um alerta perigoso. Tem coisa acontecendo. E eu vou descobrir antes que seja tarde. A decisão dela muda o jogo. Porque se ela descobrir antes, pode destruir tudo. Mas se não descobrir, a queda de Naane vai ser ainda mais forte. Enquanto isso, o público começa a chegar. Os bastidores ganham vida. A movimentação aumenta. A energia cresce. E tudo começa a tomar uma dimensão maior. Porque aquilo já não é só um show. É um palco de verdade. De revelação. De confronto. E quando a primeira peça for colocada, não vai ter como parar. A mentira foi longe demais. Mas a verdade está prestes a alcançar. Ana Castela se afasta por alguns segundos. Faz uma ligação. Rápida. Direta. Pede provas antigas. Provas que ninguém espera. Provas que não deixam espaço para dúvida. Grado observa o palco vazio. Em silêncio. E sente que naquela noite a vida dela pode mudar completamente. O ar pesa. Deixa de ser só tensão. E vira algo sufocante. Porque quando tudo depende de um único momento, o medo cresce junto com a expectativa. Ela tenta se manter firme, mas por dentro está abalada, profundamente. Porque ela sabe, não está indo só cantar. Está indo enfrentar alguém que tentou apagar quem ela é. E isso mexe com tudo. Com o coração, com a mente, com as lembranças. Eu não posso fugir. Não agora. Ela sussurra, quase sem voz. E ali, tudo muda. Porque existem momentos em que correr já não resolve mais. É preciso ficar, encarar. Enquanto isso, Naane se prepara como se fosse a protagonista de tudo. Ajusta o figurino, ensaia o olhar, controla cada gesto. Segura, confiante, convencida de que aquele é o grande momento. O instante que vai consolidar tudo o que ela construiu. Mas algo no ar não encaixa. Uma sensação estranha, um desconforto que não passa. Como se, lá no fundo, ela soubesse que algo está errado. Rony percebe. Observa de longe, em silêncio. E pela primeira vez, ele não vê segurança nela. Vê medo. E isso diz tudo. Porque quando até quem sustenta a mentira começa a vacilar, é porque o fim está perto. Do outro lado, Zilá anda de um lado para o outro. Inquieta, impaciente, tentando entender.
As peças não fecham. Nada faz sentido. Isso tá estranho demais. Ninguém monta um show assim sem motivo. A desconfiança cresce e ela começa a enxergar. Mas talvez, tarde demais. Nos bastidores, o movimento aumenta. Luzes sendo ajustadas, som sendo testado. Cada detalhe pronto, mas carregado de algo invisível. Porque ninguém ali percebe que não está participando só de um evento. É algo maior. Muito maior. João Raul chega animado, cheio de energia, acreditando no momento, sem imaginar que está prestes a enfrentar uma das maiores decepções da vida. E isso torna tudo ainda mais forte, porque a verdade vai atingir direto. Grado respira fundo. Mais uma vez. Fecha os olhos e por um segundo o mundo silencia. Quando abre, ela já não é a mesma. Porque decidiu. Decidiu não se esconder. Decidiu não se calar. Decidiu não deixar mais ninguém contar a história dela. E quando essa decisão nasce, não existe volta. A verdade está pronta, só esperando o momento. As luzes se acendem, fortes. A música começa. João Raul puxa a apresentação com energia e Naane entra, confiante, certa de que aquele é o auge, o momento que vai coroar tudo. A plateia reage, grita, vibra, se entrega. E por alguns segundos, tudo parece perfeito. Naane sente a energia, o público, a aprovação. Como se tivesse finalmente chegado onde sempre quis. Como se aquele fosse o ponto mais alto da sua história. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. Porque quando alguém chega ao topo sustentado por mentira, a queda vem mais forte. A música continua. O momento cresce. E então, chega a vez dela. Nayane se posiciona. Segura o microfone. Firme. Fecha os olhos por um instante. Segura-te-se. Confiante no plano. Esperando que tudo saia como ensaiado. E no começo, funciona. A voz sai. O som encaixa. O público acredita. Mas dura pouco. Muito pouco. Um detalhe, quase invisível, começa a falhar. O áudio oscila. A sincronia quebra. E aquilo que parecia perfeito começa a escapar pelos dedos. João Raul franze a testa. A banda se perde. Por um segundo, a reação da plateia diminui. O barulho cai. E o silêncio começa a surgir. Nayane sente. Na pele. Algo saiu do controle. Ela tenta corrigir. Tenta disfarçar. Mas já é tarde. Porque a falha cresce. E nas brechas, a verdade começa a aparecer. O silêncio que toma conta é pesado. Constrangedor. Impossível de ignorar. Ela insiste. Força. Continua. Tenta sustentar. Mas não sustenta mais. Porque os olhares mudaram. Já não é admiração. É dúvida. É desconfiança. Nos bastidores, Zilá entra em desespero. O pior cenário acontecendo diante dela. Sem controle. Sem saída. Não. Isso não pode acontecer agora. Mas já está acontecendo. E no meio daquele instante congelado, Ana Castela dá um passo à frente. Sem pressa. Sem hesitar. Com a certeza de quem sabe exatamente o que está fazendo. O olhar dela é direto. Decidido. Porque ela não está ali para salvar. Ela está ali para revelar. Ela encara a plateia. Respira fundo. E diz, com firmeza, chegou a hora da verdade aparecer. E então, Grado entra no palco. Sem esconder nada. Sem medo. E começa a cantar. Ao vivo. De verdade. Sem truque. Sem máscara. E naquele instante, tudo muda. A energia da plateia se transforma. Porque aquilo já não é mais um show. É um acerto. De contas.
Grado canta com o coração aberto, com a alma exposta. Cada nota, carregada de história. Cada palavra, cheia de verdade. E isso atravessa, toca diferente. Porque quando a verdade vem com emoção, ninguém consegue ignorar. Naane tenta reagir. Abre a boca, tenta falar, tenta recuperar o controle que já não existe mais. Mas não há mais espaço. Porque quando a verdade aparece diante de todos, nenhuma justificativa sustenta. E naquele instante, tudo desmorona. A imagem muda, os olhares mudam, as pessoas mudam. Aquilo que parecia forte se revela frágil. João Raul observa, em choque, sem conseguir processar. Como foi possível não perceber antes? E é aí que a dor vem. Não só pela mentira, mas pela confiança quebrada. Porque ser enganado dói, mas perceber que ignorou os sinais dói ainda mais. E talvez essa seja a maior verdade dessa história. Nem sempre o erro está só em quem enganou. Às vezes, está em quem escolheu não enxergar. Porque a vida avisa, mostra, dá sinais, o tempo todo. Mas é preciso querer ver. E isso é forte. Porque existem coisas que Deus permite, não para destruir, mas para abrir os olhos. Como está escrito em Evangelho de Lucas 8,17. Nada fica escondido para sempre. Tudo, uma hora, vem à luz. E ali, essa verdade se cumpre. Naane sente o peso das próprias escolhas. Zilá assiste tudo ruir, sem conseguir impedir. E Grado, finalmente, se posiciona. Porque chega um momento em que não dá mais para se esconder. É preciso assumir quem você é, sem medo, sem máscara, sem mentira. E talvez